Olá, pessoas! A saga continua. Publicado o acórdão da revisão da vida toda. No dia 24 de maio último foi oficializado o julgamento das ADIs 2110 e 2111 relativamente a petições dos partidos PT, PCdoB, PSB, PDT e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, ações que foram originariamente distribuídas em 1999. Nelas se discutem a aplicação do fator previdenciário e a carência do salário maternidade e do salário mínimo. Nada a ver, portanto, com a revisão da vida toda. Lembrando que o referido tema foi inserido a fórceps no dito julgamento. A revisão da vida toda, cujo mérito foi julgado favorável aos aposentados e pensionistas do INSS em dezembro de 2022, reconheceu o direito de quem implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 1999 e antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, de optar pela regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. Portanto, pelo acórdão publicado em 13 de abril de 2023, os segurados naquela situação jurídica estariam gabaritados à revisão das aposentadorias e pensões para englobar no cálculo dos proventos todo o período contributivo e não apenas os recolhimentos após o plano real, como prevê a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 1999. Ou seja, os filiados à Previdência Social até o dia 28 de novembro de 1999 deveriam fazer o cálculo do benefício pela média equivalente a 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, desprezando, portanto, os meses anteriores. Todavia, os aposentados e pensionistas do INSS ficaram no vácuo, porque o relator do tema 1102 do STF, ministro Alexandre de Moraes, ordenou em julho de 2023 a suspensão de todos os processos que tratem da revisão da vida toda, até o julgamento dos embargos de declaração manejados pelo INSS, com o objetivo de modular os efeitos da decisão, que foi favorável aos beneficiários do INSS, usando para isso o terrorismo financeiro de que o número gigante de ações em curso, algo em torno de 50 milhões de processos, inviabilizaria operacionalmente a autarquia, embora o CNJ tenha informado a existência de um número bem menor, algo em torno de 102 mil processos. Além disso, segundo estimativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024, o montante a ser despendido com tal despesa é de cerca de 480 bilhões de reais, contra 3,1 bilhões, conforme parecer econômico apresentado pela ABL Advogados ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, antes da conclusão do julgamento dos embargos de declaração do INSS, o STF firmou tese fora do que fora pedido pelos autores das duas ADIs, no sentido de modificação do precedente da revisão da vida toda do tema 1102. Veja o resumo da manobra processualmente ilegal perpetrada pelo próprio STF, que alterou julgado anterior sem o devido recurso cabível, desrespeitando o artigo 494 do Código de Processo Civil. O texto reproduzido na tela é do final do acórdão das ADIs. Aspas. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, independentemente de lhe ser mais favorável. Vê-se que este tema não foi tratado no corpo das ADIs. O que se verifica então foi a quebra da estabilidade dos julgamentos, considerando o teor da decisão do tema 1102 favorável aos aposentados e pensionistas do INSS, o que implica desrespeito ao princípio da segurança jurídica agasalhado no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Agora, com a publicação dos acórdãos das ADIs, começa o prazo para os legitimados daquelas ações interporem o competente recurso de embargo de declaração, visando a esclarecer contradição ou omissão
do dito julgado. E quem são esses legitimados? São os partidos políticos e a própria CNTM. Caso não apresente o recurso, as ações transitarão em julgado, encerrando definitivamente o litígio. Parece remota a possibilidade dos partidos que integram a base governista se moverem a favor dos aposentados e pensionistas. Resta a CNTM, que até o momento não se sabe como irá proceder. O processo originário da revisão da vida toda, lembrando, continua à espera do julgamento dos embargos de declaração do INSS. Recurso manipulado pela autarquia para adiar a solução do problema e postergar o possível pagamento das condenações, o que significa adiar a solução dos problemas de velhos e doentes, relegando-os ao descaso e à insensibilidade burocrática, para acomodar interesses de um governo perdulário que joga na latrina o interesse social tão cultuado pelo petismo. E este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse tema tão sensível aos aposentados e pensionistas do INSS. Grato pela atenção. Tchau!